Boa noite. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Que é a irmã Tayla. Hoje não foi possível, né, amados, trazer a palavra de manhã, mas estamos trazendo agora à noite para o seu coração. Se você não tiver tempo de ouvir agora à noite, você pode ouvir amanhã de manhã. Amém? E a palavra do Senhor hoje que nós vamos meditar está na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, apenas 3 versículos. Amém, amados? O interesse de Paulo pelos Colossenses. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos na plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Amém? Amados, eu estava estudando um pouquinho a história de Paulo com os Colossenses, né? E eu vi aqui que Paulo escreveu essa carta a uma igreja que ele mesmo não havia fundado. Não foi Paulo que fundou a igreja dos Colossenses, né? Pelo contrário, a Bíblia vai nos dizer aqui que ele falou, olha, por quantos não me viram face a face, né? Ou seja, ou não me viram em carne. Ele não conhecia os laodicenses pessoalmente, nem os colossenses e laodicenses, né? Também não o conheciam pessoalmente, não tinham visto a face de Paulo. Mas a Bíblia vai nos dizer que foi Epáfras quem havia fundado essa igreja, né? Epáfras era ministro de Cristo. E veja, amados, a importância de um evangelista. Não é? Um evangelista que leva a palavra de Deus aos gentios, aos católicos, aos espíritas, aqueles que adoram outros deuses que fora do Senhor Jesus. Né? Você fala, mas por que, irmã Tayla, você fala dos católicos? Você tem contra os católicos? Não, amados. Jesus ama os católicos e eu amo os católicos também. Apenas o que é errado é adorar a outros deuses, adorar outros santos. Não é? Quem vai nos abençoar é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E fora dele não há outro. Amém? Então, amados, o evangelista Epáfras, ministro de Deus, ministro de Cristo, passou por Colossos e fundou ali uma igreja. Creio eu que ele pregou ali a palavra de Deus, o evangelho de Cristo, e ali muitas almas se aceitaram a Jesus e ali foi criada uma igreja, um templo, né, onde os irmãos se reuniam. E Epáfras muito se alegrou que ele foi levar a notícia a Paulo. Com certeza Paulo era o pai na fé de Epáfras. E então, nesta ocasião, Paulo estava preso por amor do Evangelho, por pregar a ressurreição de Cristo, que ele ainda vive até hoje, amados. E muitos não suportam ouvir isso. E por isso Paulo estava preso. Mas ele falava que, olha, amados irmãos, eu quero que vocês saibam quão grande combate tenho por vós. Tá vendo? Mesmo ele preso, mesmo ele nas cadeias ali, amados, ele amava de tal forma os colossenses que ele falava assim, olha o quão combate eu tenho por vós. Quão grande combate, quão grande luta eu tenho por vós. E essa igreja era uma igreja toda de ex-pagãos, pessoas que adoravam antes de conhecer a Cristo diversos deuses. E até de alguns também que estavam sendo seduzidos a praticar os ritos do judaísmo, como, por exemplo, a circuncisão. Né? E nós sabemos que depois que nós aceitamos a Cristo, não é mais necessária a circuncisão. A circuncisão para o povo judeu era antes da vinda de Cristo, porque eles eram separados, então eles tinham que fazer a circuncisão em todo macho, né, o 8º dia do nascimento,
para que eles fossem um povo diferenciado, separado por Deus. Mas hoje isso não mais é necessário, porque através do sangue de Cristo é que nós somos separados. Através da comunhão com Cristo e com a igreja, quando nós aceitamos ao nosso Senhor Jesus e vivemos uma vida de santidade, uma vida em comunhão com Cristo, é que nós somos separados e somos circuncidados, não nos nossos órgãos reprodutores, mas no nosso coração. Amém? E então, amados, após a fundação desta igreja, Epáfras, ele leva assim um relatório para Paulo, que está preso. E este, Paulo, junto com Timóteo, escreve uma carta onde ele revela o tamanho amor, o zelo, a preocupação e até as lutas que ele sofre dentro da prisão por amor a estes que ele nunca viu. Paulo nunca viu os colossenses, mas só de ouvir falar, amados, das notícias que Epáfras trazia para Paulo, Paulo já amava este povo, né? E se nós lermos aqui outros versículos, né, da carta de Paulo e Timóteo, né, também aos Colossenses, ele vai dizer aqui, ó, graças damos a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da nossa fé em Cristo Jesus e da caridade, ou seja, do amor que tendes para com todos os santos. Amém, amados? Olha só que lindo. Não é tão bom quando mesmo que, vamos supor, o nosso pastor presidente, como seria Paulo aqui hoje, não conhecesse nós pessoalmente, mas ele ouvisse tantas boas notícias de nós que ele fala, olha, Senhor, eu oro por eles e oro para que todos sejam como eles, pela fé, o amor, a caridade, amor, amados, é o amor em prática, é a prática do amor. Uma coisa é você dizer que ama, outra coisa é você colocar este amor em prática com obras, com ações. E então, amados, e também no versículo 9 do capítulo 1, né, nós lemos o versículo 3. Agora, no versículo 9, ele também revela que não cessa de orar por eles, para que eles cresçam no conhecimento da palavra e da vontade de Deus e na sua vida espiritual, amados. Vocês veem aqui em tão poucos versículos, capítulos que nós lemos aqui de Colossenses, Paulo não cessa de orar, não cessa de orar. Paulo sempre age aqui, amados, como um intercessor. Você vê que mesmo na prisão, mesmo preso, o trabalho de Paulo não cessa. O trabalho de Paulo não acabou. Ele continua enviando as cartas, ele continua orando, ele continua intercedendo, ele continua lutando e combatendo pelas almas que ele ganhou para Cristo e pelas almas que aqueles que ele ganhou para Cristo ganharam. Amém? Então, amados, veja bem. Paulo amava eles de uma forma tal e ele nunca os havia visto. E nós, amados, nós mesmo conhecendo os nossos irmãos, não temos este amor que Paulo tinha de orar, de combater, de interceder por eles. Veja que Paulo falou, eu tenho um grande combate por vós. Eu creio, amados, que não era só um combate ali na prisão, com os guardas da prisão, que porventura poderiam, sei lá, querer proibir Paulo de mandar carta, de receber a visita dos seus irmãos para poder enviar as cartas e receber a notícia das igrejas. Mas um combate espiritual, onde ele lutava ali, cara a cara com Satanás, por amor da igreja de Cristo, que estava já se espalhando por sobre a terra. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E nós temos combatido por nossos irmãos, nós temos lutado como intercessores que devemos ser ou que somos pelas almas, amados. E é isso que hoje a palavra de Deus quer nos ensinar. Que nós sejamos como Paulo, que nós sejamos como Epáfras, que nós sejamos como os colossenses, amados. Este amor não fingido, este amor, amados, que não é apenas de palavras, mas é refletido em obras e em fé. Olha o que Paulo falava aqui na carta, orando por eles. Eu quero, meus amados irmãos, que vocês tenham sempre o melhor, que vocês cresçam em sabedoria, em conhecimento, e que o coração de vocês, amados, seja confortado, e vocês estejam sempre unidos em amor. Olha, unidos, a união da igreja. E muitos de nós hoje, amados, estamos desunidos.
Não queremos ver o bem do nosso irmão, da nossa irmã. Olhamos para o nosso próximo com um olhar de rancor, com um olhar de desprezo, com um olhar até mesmo de falsidade. Ah, eu conheço esse irmão, olha, esse daí é só fita, viu? Isso daí é só aparência. Olha, ele não é nada disso que ele aparenta ser. Isso aí é querendo ser melhor do que os outros. E não é, não ora, não jejua, não consagre, amado. Quem é você para conhecer o coração do homem? Você não é Deus. A palavra de Deus nos diz que quem conhece o coração do homem, senão a Deus e ele próprio. E muitas vezes nem mesmo nós conhecemos o nosso coração. Só Jesus conhece. Como assim, Natália? Lembra de Pedro? Pedro falou assim para Jesus: Jesus, aonde você for eu vou. Se necessário morrer contigo, Senhor Jesus, eu vou morrer. Mas Jesus falou: Pedro, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes você me negará, Pedro. Ou antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar, Pedro. E Pedro falou: não, Senhor, nunca. Por quê? Porque Jesus conhecia o coração de Pedro melhor do que Pedro. E Deus nos conhece melhor do que nós mesmos, amados. Então, amados, nesta palavra, o Senhor Jesus quer nos ensinar que nós devemos sim orar pelos nossos irmãos, mas orar para que eles cresçam em sabedoria, em conhecimento da palavra, em ousadia, que nós devemos orar por eles para que a vida espiritual deles cresça, que eles sejam ousados, que sejam usados com autoridade na palavra, no louvor, amados, na sabedoria de Cristo. Na sabedoria da palavra, que eles sejam ganhadores de almas, como Paulo foi, como Epáfras foi, ganhando aqueles que não conheciam a Cristo ali, o povo grego, o povo ali da Ásia, amados, da Europa, desses lugares que eram um povo pagão, que nunca tinham ouvido falar do Deus Criador dos céus e da terra, apenas daqueles deuses míticos, deuses gregos, da mitologia grega, e por aí vai, amados. Então, nós temos que ser como eles sim, porque a palavra do Senhor está aqui não apenas para ser lida como uma historinha qualquer, como uma novela, como uma fábula, mas a palavra do Senhor era para ser lida, ouvida e vivida. Amados, praticar a palavra do Senhor. Oh, glória a Deus e aleluia. E que nós, amados, possamos conhecer o mistério de Cristo. Olha, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Mistério de Deus, Cristo. Porque antes, amados, ninguém sabia que o mistério de Deus para a salvação da humanidade era Cristo. Mas ele já havia falado pelos seus profetas, mas as pessoas apenas tinham ouvido falar. Mas quando Cristo veio a este mundo, veio a esta terra, o mistério de Deus foi revelado. Um mistério de Deus para a nossa salvação, que é Cristo Jesus, que é o primogênito da criação. Oh, glória a Deus e aleluia. Ele é sim, amados, o cabeça da igreja. Oh, glória a Deus e aleluia. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a pré-eminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Ou seja, amados, antes da vinda de Cristo, todos nós estávamos brigados com Deus, porque Deus tinha um plano para nós e nós nos desviamos do plano de Deus. E através de Adão, amados, todos nós éramos pecadores e estávamos condenados, mas também através de um só homem, Cristo Jesus. Ele veio para nos perdoar os nossos pecados. Ele se sacrificou a si mesmo como resgate, porque nós tínhamos uma cédula de dívida muito grande que nós não podíamos pagar. Mas o Senhor Jesus, através do seu sangue, pagou esta cédula de dívida. Olha, ele rasgou e falou: vocês não devem mais nada, porque eu já paguei o preço pela sua vida, pela sua alma, pelo que você estava devendo. E agora vocês estão perdoados. E é por isso, amados, que hoje nós temos plena fé e convicção da nossa vida eterna. Amém, amados irmãos? E agora eu falo a você
que ainda não aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Que você venha, amado irmão, amado ouvinte, aceitá-lo. Porque ele é sim o primogênito da criação. Ele morreu e ressuscitou para que hoje você tivesse a vida eterna. Assim, amado, você aceitando a Cristo, você vai ser sepultado com ele quando desce as águas do batismo e ressuscita com ele quando você emerge das águas do batismo. Então, por isso, amados, que o batismo é uma ordenança tão importante. Aceite a Jesus, ore comigo agora. Senhor Jesus, nesta hora, eu ouvi a tua palavra e decidi te aceitar como único e suficiente Salvador. Senhor, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida, para que eu tenha direito à vida eterna. E salva, Senhor, a minha família e segura sempre em minhas mãos, para que eu nunca venha desistir deste caminho que leva para o céu. Amém e graças a Deus, amados. Não se esqueçam de passar lá no canal, deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho, porque assim, amados, vocês estarão me ajudando a levar as boas novas de salvação. Fiquem na paz do Senhor Jesus.